Todos os ofícios ministeriais estão num processo de restauração de tempos. Nós estamos numa era onde o Senhor está derramando um nível de revelação a qual nós nunca vivemos antes. Vocês concordam comigo isso? Aí em Apocalipse 10, quando os trovões soaram trovões, a Bíblia diz que João, ele já ia interpretar, ele escreveu o que os trovões falavam. O que significava aqueles trovões. Mas o anjo falou para assim, João, sela, não escreva o significado. É para o tempo específico essas revelações. Cabe a você continuar profetizando sobre povos e nações ainda. Olha só. Então existem revelações que nós não sabemos, nós não conhecemos, mas ela vai chegar na hora certa e momento certo sobre a face da terra, sobre a igreja do Senhor. Nós estamos em portais de revelações, de dimensões de unções, a qual nós nunca vivemos antes. Nós vamos viver um tipo de unção que diz nos últimos dias a unção de Elias, que verá grandes manifestações sobrenaturais visíveis aos olhos humanos. Amém, amém? A unção de Elias era uma unção de uma manifestação tangível, de tantos milagres que eles eram visíveis aos olhos humanos. Fogo descia do céu. Elias corria mais rápido que os cavalos de Acabe. O lado sobrenatural do ministério de Elias foi extraordinário. Você vê o profeta Jeremias com um nível profético violento, grandioso, mas Jeremias não teve os sinais como teve a unção de Elias. E o Senhor promete que nos últimos tempos aquela unção vai voltar. E por que a unção de Elias é tão importante nos últimos dias? Porque na época do reinado de Acabe, o povo estava dividido, a grande idolatria estava sobre a nação de Israel. Havia uma corrupção a qual nunca a nação de Israel tinha vivido. Então essa unção ela chega no momento certo para mostrar ao povo quem é o verdadeiro Deus na terra. Então Elias ele chegou nesse tempo para mostrar quem é Deus, para mostrar quem é o Senhor e trazer a restauração do temor sobre uma nação. Então a unção dos últimos dias, a força da operação que vi nos últimos dias, ela será muito violenta, tão gloriosa, que tudo que nós já vivemos, nós não vai nem se comparar ao que nós vamos viver. Amém, amém? Por que isso? Porque um edifício não começa a construir de cima para baixo, mas de baixo para cima. O que começou lá em Atos ainda não terminou. Está em construção. Amém, amém? Fala, estamos em construção. Todas as revelações dos grandes avivamentos que vieram, avivamento de Gales, avivamento da Rua Azusa, o avivamento metodista, avivamento das Ilhas Caimã, vários avivamentos pelo mundo, trouxeram grandes revelações para a terra. Vocês concordam comigo? Amém, amém? Então, fala, cada avivamento traz uma nova dimensão de unção e de revelação. Amém, amém? Então, o que eu quero falar para vocês? Abaixar um pouquinho agora, tira o reverb aí. É que na nossa era, na nossa fase que nós estamos vivendo agora, nós temos um pacote completo de muita revelação na terra. Quando você pega um livro de um homem de Deus, que fala pelo Espírito de Deus, que escreveu pelo Espírito de Deus, você pode entrar na dimensão daquela unção que aquele homem tem. Você se conecta com uma pessoa, com o espírito de uma pessoa. E você extrai a unção que está naquele livro. Eu já passei muita experiência assim, de ler livros de homens ungidos, aquelas unções, elas vinham até mim. Vocês estão me entendendo? Amém, amém? Um livro, ele contém revelações, ele tem uma unção para você acessar. Aleluia! Existem muitas dimensões, nós vamos falar hoje sobre unção, coisas maravilhosas que talvez você nunca ouviu, mas é necessário nós construirmos um ensinamento para você aqui hoje. Recentemente, no domingo, eu estava no Rio de Janeiro, e o Senhor me visitou numa madrugada. Eu estava numa dimensão espiritual que eu via um anjo com um livro aberto na minha frente, e um livro era muito grande. Ele apontava e me ensinava o que estava escrito ali, e eu lia perfeitamente. E quando eu lia, eu ouvia a voz do Espírito falando o que eu mesmo estava lendo. E estava escrito assim: por causa da unção, eu posso ensinar sobre o poder de Deus. Mas por causa da fidelidade, eu posso ensinar sobre a presença de Deus. Olha só, Deus está me dando uma chave. E não só isso. Quando Deus ele traz um nível de revelação assim, aberta, que você lê no mundo espiritual e volta com uma informação dessa, não é qualquer coisa. Isso não vem da mente humana. Isso não vem só do meu espírito.
Isso foi falado pelo Espírito de Deus no mundo espiritual e eu consegui trazer isso para o mundo natural. Significa que Deus ele está falando algo mais profundo que eu posso imaginar. Que Ele está falando para mim de fidelidade, está me falando da unção, algo vai crescer. Ele está me apontando algo que vai começar a desencadear no meu ministério e na vida de pessoas que vão receber esses ensinamentos. Amém, amém? E agora nós vamos começar ponto a ponto. Eu venho aqui para ensinar, e se você quiser anotar, anote o que eu vou te ensinar. São muitas coisas preciosas que nós temos que aprender sobre a unção. Fala, quanto mais eu aprendo sobre algo, mais habilidade eu desenvolvo para ministrar, para trabalhar. Você quer ver a tua unção crescer? Aprenda mais sobre ela. Que tipo de unção que você tem? Se aprofunde nessa unção. Se você tem a unção profética, então te digo o quê? Se aprofunde em livros e leitura bíblica para buscar mais conhecimento sobre o profético. Você tem que ler livros sobre o profético. Você tem que se tornar profundo, você tem que pegar estrutura, fundamento dessa unção. Porque eu preciso buscar o conhecimento para que Deus confie em você, porque você amadurece. Aleluia! Então, o primeiro ponto que eu quero falar com você, o nível da unção que você vai ter, também desperta o nível das guerras que você também terá. Não queira a unção se você não quer ter batalha. Fala, a unção que eu carrego. Fala, é a dimensão de guerra que eu vou enfrentar. Se você tem a unção apostólica, significa que você está na frente da guerra pela igreja. Quem tem a unção apostólica sabe de uma coisa, tem que ser grande guerreiro no mundo espiritual. A unção do profeta, a unção do apóstolo, unção de guerra violenta. Então eles lutam o quê? Contra tronos, principados e poderios. Fala, a unção que eu carrego, fala, despertará as guerras que enfrentarei. Agora lembra que eu vou falar para você, por que você tem que ter guerra? Porque se não tiver guerra não tem avanço, não tem conquista, não tem despojo. Tudo que você vence no mundo espiritual vai se materializar no mundo físico. A estrutura de unção que você carrega no espírito, ela vai se tornar também estruturas físicas na terra. Fala, a unção que governa no meu espírito, ela se torna física. Ela se torna em estruturas. Eu estou num novo avanço, eu vou mudar de um ciclo para o outro, já estou mudando já. Significa que a expansão da unção dentro, ela vai expandir as estruturas físicas. O meu alcance nas mídias, meu alcance terreno, financeiro, estruturas, igrejas, massa de pessoas, localidades regionais. Amém, amém? Fala, a unção que eu carrego, ela me dá governo em esferas espirituais e regionais. Vai pegando. Vai pegando. Tu começa a crescer na unção, a sua vida se expande. A sua vida se expande. É impossível você carregar uma unção e você não crescer na terra. E não ter governo na terra. Por isso que a unção tem que desenvolver e amadurecer e criar governo sobre a sua vida. Fala, a unção tem que criar um governo na minha vida. É isso, você depende da unção para tudo. Cada milímetro da tua vida, eu estou te falando que a unção vai estar em tudo na tua vida. Tudo que tu toca, tudo que você vai fazer, estará ungido, terá uma unção do Espírito ali. Aleluia! Então, você quer entrar no seu desígnio? O que é viver um desígnio sobrenatural? Então, se prepare para a guerra. E amanhã é dia de guerra. Hoje é dia só de receber unção, até de noite. Só para estar em comunhão com o Espírito Santo, unção. Aí amanhã nós usamos a unção para a guerra. Se prepara. Então, segundo ponto, a unção ela vem com medidas e tempos específicos na nossa vida. Fala, a unção vem com medidas e tempos específicos. Pronto, quando você amadurece, você pode possuir mais. Quanto mais você amadurece
e honra a unção que você carrega, o mais de Deus ele chega na tua vida. Ele aumenta a proporção da tua unção. Da glória a Jesus Cristo. Delevassi tocoronde menecleta la sarganaia. Levereski canditi di que te cassanto coroski andacai. Demante kouski caramahassi te levara candas corogondoia si bedequeia. Dedegadassi to corondacaia rotocossaia. Você não vai ter para onde fugir na tua vida, crente. Ou você entra na sua unção, desata essa unção na tua vida, ou você vai ser sempre um mendigo espiritual. Vai sempre pedir a unção de outro, sempre depender da unção de outro. O Senhor não te chamou você para ser um mendigo no mundo espiritual. Ele não chamou você para comer de migalhas que cai da mesa. Ele chamou você para sentar na mesa. Ele chamou você para despertar a sua unção do seu desígnio. Essa unção que vai governar a tua vida, que vai te dar poder e capacitação para você avançar na vida, para salvar a tua família, para crescer financeiramente, para vencer os demônios, para romper contra as estruturas demoníacas geracionais. Aleluia. Fala, a unção que eu carrego é uma proteção que eu tenho sobre a minha vida. Você pode ter certeza de uma coisa. Quando eu cresço na dimensão da unção, as guerras aumentam. Mas o nível de proteção também aumenta. Eu luto contra a feitiçaria, bruxaria, contra tronos, contra principado, potestade, contra várias forças malignas. Mas o nível de proteção que eu tenho hoje é muito maior do que eu tinha antes. Quando você está começando a desenvolver a unção, teus inimigos novos começam a chegar. Porque Satanás ele não quer que você avance no desígnio da unção. Porque ele sabe que depois que você desenvolve e entra na maturidade de uma unção, e a unção passa a fazer parte dos seus ossos, faz parte de tudo que você é, você se torna uma autoridade sobre essa terra. Então você não tem que temer guerra, porque o príncipe, o general dos exércitos está com você. A unção, ela te respalda, ela te protege. Ela te capacita a vencer as forças espirituais da maldade. Irmão, intelectualismo, inteligência emocional não vence principado. É só o poder de Deus que vence o diabo. Se a força da razão humana pudesse vencer os demônios, meu querido, não precisaria de poder de Deus. E Paulo diz que o poder de Deus, que ele vem sobre a nossa vida para quê? Para destruir fortalezas. Aleluia. É o conhecimento revelado, é o espírito de poder e revelação na tua vida. O diabo, ele tem a sua unção e dá aos seus filhos das trevas. Fala, o diabo tem a sua unção. Irmão, quando você vê Alexandre de Moraes, você acha que esse homem é normal na terra? Vai se levantar contra Moraes, já sabe de uma coisa, está se levantando contra tronos, não só contra principados. O que está sobre aquele homem não é a força de um principado. Tem um trono que está em cima dele, tem um querubim caído que governa em cima daquele homem. Você acha que um homem daquele teria poder de fazer o que ele faz nessa nação? Se ele estivesse sozinho, jamais conseguiria. Ele tem uma unção satânica na vida dele. Existem tronos e príncipes das trevas que protegem aquele homem, que deu governo a ele. Ele tem uma unção satânica na vida dele. Consciente ou inconscientemente, ele tem uma proteção de demônios. Então, quando alguém se levanta contra ele, não está se levantando contra o homem, mas contra o trono que está em cima desse homem. E se não tiver autoridade para bater de frente com ele, vai cair. Não aguenta. Muitos homens poderosos do Brasil se levantou contra ele e caíram. Outros morreram, porque não suportaram a guerra do trono que está em cima da Alexandre de Moraes. Eu quero falar para você te preparar na unção hoje, porque amanhã é dia de derrubar certos tronos que têm operado gerações na tua vida. Amanhã você vai entender, identificar o que quando um trono está trabalhando, quando é um principado, quando é uma potestade, quando é qualquer espírito maligno. Mas hoje você precisa se forjar da unção, tomar, beber da unção.
A tua mentalidade ela tem que estar renovada, forjada, entender o que é a unção de Deus e por que Ele te deu a unção na tua vida. Então Ele nos ungiu com o Espírito Santo, nos capacitou com poder sobrenatural. E você não tem outra escolha. Você precisa da sua unção para viver e operar e fazer o que Deus chamou você para fazer nessa terra. Da glória a Jesus Cristo. Fala, a minha obediência a Deus nunca será completa se eu não tiver na unção de Deus. É a unção que te capacita a obedecer, crente. Mas agora nós vamos definir 3 pilares de unção. Aí você vai ver qual é a unção que te capacita a obedecer. Qual é a unção que te habilita a fazer? E qual é a unção que te habilita a governar? Então, anote, grave, porque é muito importante essa mensagem hoje. Amém, amém. Então, escute muito bem, eu tinha a época na minha vida que eu pedia, Senhor, dai-me essa unção, Senhor, para expulsar principados, demônios. E graças a Deus que Ele não me ouviu. Eu pedia, Senhor, me dá um som para fazer isso, um som para isso. E Pai, Deus não me ouvia. Ele me dava na proporção que eu tinha estrutura para suportar. A unção de Deus, ela vem com medidas e essa medida, ela vai começar a modelar, ela vai começar a estruturar o conhecimento de quem Deus é na sua natureza humana. E quando eu falo conhecimento de quem Deus é, escute o que eu estou te falando, não é mero conhecimento humano, racional. Quando você recebe uma unção, anote o princípio. Quando você recebe uma unção, uma fonte de revelação e poder é aberta dentro do teu espírito. Ó, você não pode gravar e lembrar de tudo que eu vou pregar, mas a unção que nos ensina todas as coisas, vamos entrar nela, ela está dentro de você. Quando você for abrir a boca para falar de Jesus, quando você precisar, ela se auto-manifesta em você. Irmãos, às vezes eu estou falando, estou pregando, estou ensinando, mas vem um conhecimento, eu falei, Senhor, eu nem pensei nisso, eu nem estudei isso, mas a unção que me ensina, ela... Aleluia. Irmão, quando você tem comércio, você é um empresário, quando você tem uma unção, irmãos, a pessoa pode ser um estudado, ter faculdade de finanças e tudo, mas ninguém faz o que você faz por causa da tua unção. Aleluia. Aleluia. Nós precisamos se encher da unção do Espírito. Ela vai te ensinar, ela te capacita a conquistar, ela te ensina a trabalhar. Eu lembro uma época da minha vida que Deus me parou, o pessoal que lembra, que Deus me viu uma cidade de 3 rios só para me ensinar, para me quebrar, me ensinar, para me reestruturar algo na minha vida. Eu recebi uma unção diferente na minha vida. Vi um anjo, descia um anjo dourado do céu, ele passava a madrugada inteira comigo, me ensinando sobre comércio. Eu não sabia de nada daquilo que eu estava fazendo. Ele vinha me ensinar cada detalhe, preço a preço, organizar dentro da empresa tudo que eu tinha que fazer. Quando chegava de manhã, já estava tudo feito, tudo novo, tudo atualizado. Tudo. Me ensinava cada coisa, tudo, todos os detalhes me ensinava, descia aquele anjo dourado. Eu tive essas experiências sobrenaturais com Deus, anjo vinha me ensinar. Eu passava a madrugada dentro da empresa, ele me ensinava tudo. Eu conseguia ver os demônios ocultos que roubavam, que bloqueavam. Eu paralisava, eles vinham frente a frente, eu pegava aquelas potestades, derrubava aquele espírito, tirava. Daqui a pouco, irmão, no dia seguinte, a empresa estava cheia de cliente. Eu aprendi, eu estou te falando diante de Deus, irmão. Eu vou escrever nos livros, os próximos livros, vai ser tudo loucura que o apóstolo vai lançar. Tá chegando a hora. Aí eu vou falar essas experiências. E a unção, ela vem nos ensinar, vem nos capacitar. Fala, anjos são portadores de poder e unção. Ele nos transfere unção. Fala, eu tenho um anjo que anda comigo, que é o guardião da minha unção. A unção do meu chamado. Ó, que eu vou te ensinar. Ó. Então, porque eu ando em obediência, eu tenho uma unção de comunhão, uma unção interna, que ela veio junto na salvação.
É a primeira unção que você recebe, aquela interna que vem no teu espírito. É a unção de comunhão. É a unção que está no livro de 1 João, capítulo 2. Abre aí, João, 1 João capítulo 2. Hoje tem muita glória nesse lugar, hein? Versículo 27, assim, ó. Quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós. Fala, a unção que permanece. Fala, ela não estanca. Ela não para. Mas ela é silenciosa. Fala, é interna. Calma, tem muita coisa boa hoje aqui. E não tem necessidade que ninguém vos ensine sobre isso. No entanto, a unção que procede dele é verdadeira. Não é constituída sobre mentira. Ela vos ensina sobre tudo que precisa saber. Permanecei, pois, nele, assim como ele vos ensinou. Então quer dizer que existe uma graça sobrenatural chamada unção, que ela vem de Deus dentro de você, que é ela que te dá discernimento entre a verdade e a mentira, entre o que é e o que não é. É a unção que te ensina a verdade. É a unção que te transforma. Fala, a unção que me transforma de dentro para fora. Fala, ele começa a trabalhar dentro para fora. Então, essa unção, que tipo de unção é essa? Existem 3 pilares de unção. A unção de comunhão, que esta é a unção da regeneração. É a unção que transforma o ser humano de dentro para fora. Ela está dentro de você, ela revela Jesus Cristo à tua alma, ela revela Jesus ao teu espírito, ela revela Jesus à tua consciência, ela está onde a presença está habitando em você. Aleluia, aleluia. Esta unção, ela permanece. O segundo pilar da unção é a unção de serviço, que é a unção sacerdotal. É a unção que Deus nos chama para fazer. A unção de comunhão é aquela que Deus faz em você. Mas a unção de serviço, a unção sacerdotal, é aquele que Ele faz através de você. É para trabalho. É para executar o poder que Ele te deu na terra. Fala, a unção de execução. Aleluia. São habilidades sobrenaturais que vêm sobre o teu espírito, a tua vida, que você manifesta os dons. Sabedoria sobrenatural. É a unção que vem na hora que você está pregando, ministrando poder. É a unção que vem para você libertar as pessoas dos demônios. É a unção que vem para você prosperar. É a unção que vem para você conquistar. É a unção que vem sobre você, que você adquire riquezas na terra. É a unção de Deus que ela te capacita, te protege, para você entrar em lugares onde outros não podem entrar. Vamos falar de cada uma delas daqui a pouco. A terceira já eu entro já. Deixa eu voltar desatando a unção para você aqui. Lembre-se que eu vou te falar agora, aprende aí. A unção é diferente do poder de Deus. Quando eu vou ministrar uma pessoa enferma, é a unção de Deus em mim que me habilita a ministrar cura. Mas a pessoa que recebe a curada, ela recebe o poder de Deus e não a unção de Deus. Em mim é a unção, mas em você é o poder de Deus. Você não pode fazer o que eu faço, então você não tem a unção, você recebeu o poder. O poder da unção te tocou, mas a unção que está em mim me habilitou a ministrar o poder, a destria disso. Aleluia! Da glória a Jesus. É a unção. Então a unção é uma capacidade sobrenatural que te habilita a mover os dons, o poder de Deus sobre as pessoas, a manifestar. Fala, a unção, ela me habilita a manifestar o poder de Deus. O nível do poder também não qualifica o tipo, a qualidade da sua unção. Fala, o nível do poder que se manifesta não qualifica a unção de que se ministra. Isso aqui é muito bom. Porque eu já conheci muitos ministros de poder que aprendeu a destria de derrubar muitas pessoas no poder. Mas quando ele te toca, a unção dele é rasa.
Não transforma. Não tem um sacudimento violento, não tem fogo violento, porque tem pouca revelação ou pouca entrega a Deus na vida dele. A unção, ela não pode ser medida pelo nível de poder que se manifesta. Fala, por quê? Tem gente que tem unção que derruba, é visível, derruba as pessoas do poder, acontece em massa, muitas coisas, mas não cresce. Não cresce. Não tem autoridade, não consegue desenvolver estrutura, não consegue desenvolver discipulado, não tem filhos espirituais, são estéreos. Ministério é mirrado. No mundo espiritual, o diabo até ri. Fala, derruba as pessoas aqui, mas não levanta as pessoas para trabalhar lá. Nós temos que olhar para a unção muito mais do que pessoas caírem no poder. Isso aí não é unção, isso é só um poder. É uma manifestação da unção. Você pode receber a unção agora, que está sobre mim aqui agora. Só de ouvir a palavra. Porque a unção está na palavra. Então a unção, ela vem na palavra que o homem de Deus prega. Então a unção que ele carrega, quando ele começa a pregar a palavra, ela vem como a unção, ela começa a ensinar quem ouve. Ela entra, ela toma as vidas das pessoas, aleluia. Eu posso ministrar a unção de cura à distância. A pessoa pode estar em outro país e receber da unção que está sobre mim. Para você ver que a unção, ela é ilimitada o tamanho que ela pode operar, a dimensão que ela pode operar. Aleluia, 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 aleluia. Tudo é ensinável, tudo é desenvolvido em você. Mas se você não buscar conhecer a unção, entender a estrutura dela, você não cresce nela. Você cresce aonde você dá entendimento, onde você busca conhecimento. É verdade, não é? É ou não é? É verdade ou não é? Então eu estou aqui para ajudar você a crescer. Talvez você não esperava isso, mas nós vamos mergulhar. Outra coisa. Podemos ter unções maravilhosas. Crescer muita unção, desenvolver muita unção. Sermos um depósito de unção na terra. Porque este é o propósito de você se encher da unção. Você se torna um depósito de unção. Dá glória a Jesus? Não, você acorda e dorme, você se torna consciente da unção do Espírito Santo. Você sente ela. Você está cheio dela, você se torna um depósito de unção. Amém, amém? Aleluia. Mas também não qualifica a qualidade dessa unção. Tem uma palavra em Provérbios que ela é bem clara, né? Como uma mosca que cai num copo de azeite, né? Numa taça de azeite que corrompe e fede. Fala sobre a contaminação da unção. A unção, ela pode ser contaminada. Quando a unção de comunhão, ela deixa de ser exercitada por quem ministra a unção ministerial, a unção de comunhão, quando ela se corrompe, todo serviço também se corrompe. E quem recebe esse tipo de unção também recebe uma unção contaminada. E nós temos que tomar muito cuidado com isso. Porque eu estou te falando de algo profundamente sério que eu estou falando com você. A unção que está sobre mim, hora e outra o Senhor vem fazer uma manutenção em mim. Esse tempo atrás agora eu estava em sonhos, visões proféticas, sonho direto, que eu me via todo de branco, eu me via como se eu estivesse na comunidade. Eu falei, o que está acontecendo? Eu andando, ministrando as pessoas, o Senhor falou assim, estou pegando a sua unção, estou refinando todinha ela, porque eu estou te levando uma nova temporada com muita pureza, a unção sobre o meu povo. Você está numa nova temporada de levar eles a essência da unção do meu espírito e a pureza. Eu falava, meu Deus, mas minha unção está bem, está qualificada. Mas não, ele veio ajustar ainda mais. Veio levar ainda mais profundo nele. Eu falei, obrigado, Jesus, por isso. Então, todo líder, todas as pessoas precisam santificar a sua unção. Quem está comigo da glória a Jesus Cristo aí? Derrai, decai, dolor, decaba daqui, dequeregarava, sarabacorobe, decaravaceve, querebedecaia. Roscanda, creto, cobenici, bledevi, dequelevasaia. Quem está comigo dá para falar glória a Deus? Não, eu só estou te dando uns princípios para poder entrar na mensagem com você. Daqui a pouquinho nós vamos entrar como princípios para receber a unção. Eu estou te falando agora só alguns princípios em relação à unção. Amém, amém. Vamos lá. A unção, ela se libera de múltiplas formas.
Se eu reduzir o poder de Deus só porque a pessoa cai no chão, e se eu dizer para você que Deus só pode fazer alguma coisa grande na tua vida se você cair no chão, meu filho, eu me demito do ministério. Você tem que entender que Deus está muito além disso. Isso são esferas de manifestação de poder, mas não quem Ele é. É o que Ele dá para alguns. Quem está comigo fala amém. Amém. Meu filho, mas você não precisa simplesmente cair no chão para receber grandes coisas de Deus, não, meu querido. Tu pode estar muito consciente, receber muito mais sentadinho, quietinho, do que quem está caindo no chão no poder. É o quanto você absorve da revelação. Absorva o princípio, absorva a unção agora, absorva ela. A multiforma de operação da unção tem que ser muito bem entendida. Quando você pega um mestre, ele tem uma unção de mestre. Ele não pode se mover como um profeta, mas a unção de mestre dele vai trabalhar tão profundo como a unção de profeta. É porque existe dons, nós chamamos de dons espetaculares, que são dons muito atrativos para as pessoas. Porque pega a unção e traz o poder de Deus uma esfera tangível e visível. E tudo que é mais tangível e visível, ele atrai mais, é verdade, não é? Fica doido, é ou não é? Hã? Mas é que está o perigo. Se você não ouvir um mestre, você não pode ser profundamente fundamentado. Você não tem estrutura suficiente para suportar o próprio poder de Deus na tua vida. Então a unção do mestre, a unção pastoral, a unção de conselho, a unção de sabedoria. Existem vários tipos de unção, você tem que aprender a receber todos esses tipos de unção. Amém, amém, aleluia. Então outro ponto importante, identifique na tua vida que tipo de unção que você tem. Outro ponto importante, que tipo de unção você quer na sua vida. Eu quero desenvolver unção profética, então anda perto de profeta. Lê livros proféticos. Mergulhe nessa escritura no espírito de revelação. Quem está comigo fala, glória a Jesus. Pronto. É isso, porque a unção de um profeta, ela ativa a unção profética nas vidas das pessoas. A unção apostólica, ela ativa um tipo de unções apostólicas nas pessoas. Embora poucos entendam o que é unção apostólica. É a unção que mais coloca você para trabalhar. Se você é preguiçoso, esquece a unção apostólica. Se você não sabe quem tem esses mantos de profeta e de apóstolo, geralmente você tem um conflito na sua natureza, porque a unção profética, a unção do profeta, ela te coloca no colo do papai. Ela te imerge nas dimensões da revelação. Ela é boa demais, mas a unção do apóstolo coloca você para trabalhar. A unção do apóstolo, a unção apostólica é a que mais trabalha. É o que mais escreve livros. É o que mais constrói. É o que mais trabalha para o povo, é o apóstolo. Fala, unção apostólica, ela te torna ela te torna extremamente servo. É a unção que mais trabalha para os outros. Não é a unção que ele quer ficar profetizando para você, é aquela que ela vem e fala assim, aprenda a profetizar. Não é aquela que vai lá só para te dar, não, é aquela que ensina você a fazer. Que ensina você a prosperar. Que ensina você a se mover no governo do Espírito, aleluia. Então ele vai trabalhar muito, ele dá muito. Fala, o apóstolo é o que mais dá. É o que mais transfere. Meu filho, nenhum ministério é mais poderoso de transferência que o apostólico. Não tem igual, não é igual, é insuperável. Porque é o ministério que mais liberta, é o que mais constrói, é o que mais ensina, é o que mais fundamenta. Dá glória a Jesus Cristo. Quem está comigo dá glória. Fala, a unção ela vem na minha vida. Pode anotar aí. Fala para mim, fala para me tornar, para mim ser algo. Não é para você pensar que é para te constituir no que você realmente é. Fala, a unção veio para me constituir no que realmente eu tenho que ser. Então quando você tem a unção, você é. Tu não pensa que é. Tu tem a unção de profeta, tu é profeta. Tem a unção pastoral, tu é pastor. A unção que vem na tua vida, ela vem para te constituir a ser algo. Não pensar que você é algo, ou achar que você é algo.
ela te torna. A unção de santidade, ela vem para se tornar você santo. Aleluia. É isso. A unção, ela vem para te tornar um filho de Deus. Jesus foi ungido pelo Espírito Santo e declarado filho de Deus. Quando você recebe uma unção de operador de milagres, ela te torna um operador de milagres. Ela não vai ser usada uma vez ou outra para fazer milagres. Você está habilitado. Você está respaldado a ter uma vida de operação de milagres. Quem está me entendendo da glória de Jesus Cristo? Enquanto a unção de comunhão que me ensina todas as coisas, ela me torna um filho de Deus. Ela me dá o caráter, a natureza de Deus. Ela me faz ser um filho de Deus. Aleluia. Agora a unção apostólica, ela vem para mim sobre a minha vida para quê? Para me tornar um apóstolo, ser um apóstolo, trabalhar como um apóstolo, me mover no mundo espiritual, ter uma autoridade apostólica na minha vida, da glória a Jesus Cristo. Fala, unção e autoridade tem que crescer juntas, se desenvolve juntas. Mas o problema é quando se perde a autoridade. Tem unção, mas perde a autoridade. Outros têm autoridade e perdem unção. Saul ele tinha autoridade, mas perdeu a unção. Ele perdeu o legado dele, foi transferido para Davi. Agora não vou falar de questão de perda, presta atenção agora. A autoridade, ela te constitui no ramo da lei, da justiça. São direitos legais conquistados. Você conquistou autoridades na sua vida. E quem te ajudou a fazer isso foi a unção. Mas tem muitas pessoas que conquistam autoridade e se esquecem depois de se mover na unção. A sua unção fica rasa. Eu conheci homens de autoridade. A posição deles no mundo espiritual, o espírito deles desenvolveram no conhecimento revelado, as escrituras, conheceram quem Jesus Cristo é, isso te dá autoridade. Amém, amém? Mas quando você desenvolve a unção, você desenvolve o poder para manifestar. Quem está comigo da glória a Jesus Cristo? Vamos lá. A unção de comunhão te torna você um discípulo de Jesus. Ela te faz você conhecer a palavra de Deus, a presença de Deus, o reino de Deus, o Espírito de Deus. Aleluia. Ela te salva, ela te transforma o teu caráter da glória a Jesus. Mas a unção de serviço, fala unção de serviço. Ou melhor, fala unção de ofício. Fala, é que me capacita para o meu desígnio. Gera autoridade para estabelecer meu chamado. Eu recebi uma unção de profeta. Eu recebi uma unção de apóstolo, uma unção de mestre. E ela me capacita a operar no meu desígnio apostólico, meu desígnio profético, meu desígnio de mestre. Mas a unção de comunhão, ela me capacita a me manter na natureza de quem Cristo é. Ela continuamente está trabalhando dentro de mim e me libertando da minha natureza humana, transformando a minha natureza humana. Aleluia, aleluia. Quando estou na unção apostólica que eu ministro aqui, pum, e vai. Saio, ela fica algum tempo sobre mim. Daqui a pouco, essa unção, ela é removida e ela é conservada, guardada. Ela se estanca. Porque quando eu vou dormir, não preciso ficar ministrando poder em ninguém. Aí entra a minha unção de comunhão. Eu começo a ouvir ele dentro de mim. Ela me protege aqui dentro. Ela me protege quando eu saio daqui e não vacilar no meu caráter. Tem muitas pessoas que se manifestam, entrou em grandes manifestações de ofício, de unção de ofício, que é a unção sacerdotal. Poderosas na terra. Se tornaram pessoas tremendas nos dons, tremendas. Mas elas não compreenderam a unção de comunhão. Elas não entenderam a intimidade com a presença de Deus. Elas confundem uma coisa com a outra, não foram ensinados. Irmãos, eu conheci grandes ministros, estou falando sério para vocês, que foram poderosamente usados por Deus na unção de ofício. Mas eles foram uma desgraça na vida pessoal, familiar deles. Eles se tornaram uma praga, que nem a mulher suportava, nem os filhos suportavam. Porque não teve transformação. Então, pode, claro, você pode ter fé
e entrar no seu chamado pastoral, profético, mas não significa que você está na unção de comunhão. Você tem acesso ao caminho do poder. Jesus abriu para nós. As esferas espirituais são abertas, meu querido. E às vezes tem pessoas que têm uma unção tremenda na vida. Elas colocam a mão em você, ela imparte em você, ela destrava teu chamado. Ela ativa a tua unção de ofício. E se você não entender a unção de comunhão, intimidade, lugar secreto, relacionamento com a presença, tu morre. Tu fica louco. Eu conheci um jovem, estava até falando com o pessoal hoje de manhã, um pouco mais cedo. Eu conheci um jovem, que ele foi um gogo boy, prostituto mesmo. Ele era prostituto profissional. Esse rapaz se converteu, ele recebeu uma unção. Escuta o que eu vou falar para vocês. A unção de ofício foi imediata na vida dele. Ele recebeu uma unção de operador de milagre, ressurreição de mortos. Eu conheci ele, foi lá na igreja na época da favela, ele foi lá me conhecer. Ele mostrou os vídeos dele, meu filho, levantando paralítico dentro dos hospitais. Ele entrava nos hospitais, tudo curando enfermo, mostrando os vídeos dele para mim. Me mostrou vídeo em alguns países, em alguns lugares que ele foi, multidões, ele pregando só milagres. Alguns líderes do Brasil levando ele para a igreja. Teve que casar cedo, casou cedo. Ele era o quê? Antes, gogô. Muito rápido. Pum! Os líderes rapidamente deram ênfase para ele, porque viu o dom do rapaz. Grande ministério, começou a pagar ele. Não demorou muito. Começou a se afundar. Começou a se afundar. Aí foi parar lá na minha igrejinha, lá em casa. Quando eu morava na favela. E quando eu olhei para ele, eu falei, você tem que ser muito liberto. Você tem uma estrutura de um orgulho terrível na sua vida. Você é orgulhoso. Você não consegue controlar o teu pecado, o desejo sexual dentro de você, é verdade. Casado. Falou que casado não aguentava a mulher dele. Perturbado da cabeça. Eu falei, meu querido, você tem que parar para conhecer quem Jesus Cristo é. A unção descia lá, eu estava ministrando, eles carregavam, eles choravam, quebrantados. Mas quando eu chegava perto dele, eu via uma pessoa orgulhosa. Porque a unção de ofício foi tão poderosa que ele recebeu, que ele se tornou orgulhoso. Foi vedado. Você não vê falar nada desse rapaz na terra. O nome dele é... Não posso citar o nome dele. Mas ele sumiu. Ele não conseguiu ênfase na internet, nada. Ele perdeu isso. Nunca mais ouvi falar desse rapaz. Não tem mais nada dele na internet. Sabe por quê? Frustração. Cresceu rápido a unção de ofício, mas não passou tempo de abnegação e relacionamento em oculto e secreto com Deus. Por isso que eu falo para vocês, meu filho, aproveite para mergulhar e conhecer quem Jesus é, a sua unção de comunhão. Tu vai desenvolver uma estrutura dentro de você, meu querido, que quando você entrar na unção de um ministério, as opressões, as guerras virão, mas você tem uma estrutura dentro de você que te faz você suportar. Suportar. É isso que muitas pessoas tropeçam e não entendem. Ficam confusas, perturbadas, é verdade ou não é? Quem está me entendendo, fala amém. Então, fala, minha unção de ofício sacerdotal, ela vem para estabelecer, me capacitar a operar no meu desígnio, no meu chamado. Então, pronto. É para isso. Mas o primeiro pilar da unção, que é a unção interna de comunhão, ela vem para te salvar, para te libertar. Ela vem para construir um fundamento de você. Ela vem para revelar Jesus Cristo dentro de você. Fala, todas as unções crescem. Olha para mim. Fala, todas as unções desenvolvem. A sua unção de comunhão tem que desenvolver. Ela se torna tão poderosa. Fala, quando ela se torna poderosa de mim. A presença de Deus, ela começa a exalar da minha vida. E não estou falando da unção de serviço. Quando dou muita ênfase à unção, quando eu olho muito, eu fico tempo com Deus. Rapaz, Deus me para eu ficar contigo. Com a unção de comunhão, tu senta perto de mim, você chora, a unção já te toca. Porque a presença exala, ela emana unção. Sem precisar nada. Nada. Eu exercitei tanto isso aos meus 19 anos, que quem chegava perto de mim já sentia paz imediata. Se eu tocasse você, você dormia na hora, você dormia.
de tanta paz que você sentia. Fala, porque a unção de comunhão, ela me traz paz. É interna, é seu particular. E quando você desenvolve isso, eu lembro uma época eu li o livro de Catherine Kuhlman, né? Ela fala uma coisa interessante, que quando você ministra muito a Deus na unção de comunhão interna, ela se torna uma atmosfera à sua volta, de paz. Eu sei o que é isso. Você vê os demônios a quilômetros de você. Não consegue chegar perto disso. É isso que está dentro de você, que quando você está lá sendo sufocado, o diabo vai te assolar no teu sonho. Sai! Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, e o capeta sai. Quando você começa, é só você conseguir fazer assim. É verdade, não é? E o diabo não sai? Porque você evocou o que está dentro de você, a presença dele. Jesus. O diabo não te mata, não me mata por causa dessa unção, por causa da proteção dessa unção. É a própria presença de Deus residida em você. E ela tem que se desenvolver, cara. Você tem que dar vazão a ela. Fala, tem que dar vazão à minha unção interior. Quando você dá vazão a ela, sabe o que acontece com você? Fala, fruto do Espírito Santo. Fala, reforma no caráter. Manifestação de amor e misericórdia. Fala, quando eu dou vazão a minha unção de ofício. Fala, milagres, curas, sinais, sobrenatural, o poder de Deus para expulsar demônios. Então você tem que dar ênfase às duas unções. Você tem que trabalhar nas duas unções. A terceira eu já vou falar daqui a pouquinho. Mas essa aqui é os dois pilares importantes para você entender. Vamos lá. Princípios para receber a unção. Na página 42 e 44 do nosso módulo A Unção do Espírito. A Unção do Espírito Santo. Está maravilhoso esse módulo aqui. Está tremendo. Eu vou escrever um livro em cima disso aqui. Vou ter que escrever um livro. Porque esse aqui está extraordinário. Eu quero que você preste atenção nos detalhes que eu vou começar a te falar agora. Oh, chuva agora, mas vamos embora. Vamos embora. O povo que está precisando de chuva. Vocês estão o quê? 2 meses sem chover aqui? 5 meses? Você acredita que todo lugar que não chove, estou chegando, está chovendo? Começa a chover. Chega e chove. E eu tinha falado isso com Deus, né? Eu recebi isso lá no Rio de Janeiro. Falei, o São Paulo não está para chover. Falei, estava marcado chuva só para outubro. Eu falei, quando eu pisar em São Paulo vai chover. Pisei em São Paulo no mesmo dia, pum, caiu o temporal. Marcado, 18 horas em ponto, desceu o temporal. Onde chega a chuva está chegando. Isso é sinal bom. Amém, amém? Nordeste também. Agora, o pastor Jatos não está aqui, que tivemos uma experiência lá no Nordeste, é que ele não está aqui para confirmar. Mas deixa isso para depois. Mas escute muito bem o que eu vou falar para vocês. Fala princípios para receber a unção. O crente, escute o que eu vou falar, o crente. Hoje, eu vou pegar você. Tu vai entender o porquê você tem que meditar nas Escrituras. Você vai ter que entender agora. Senhor, me dê graça para falar tudo que eu tenho para falar para eles. Eu vou começar com o primeiro grande princípio de desenvolver unção. Ok? Existem 2 fundamentais, que é a meditação e a oração. São os 2 mais poderosos que tem. Mas eu quero que você consiga um pouco mais de entendimento, para talvez você saia daqui e você deseje voltar para a palavra de Deus. Amém, amém? Fala, a meditação na palavra de Deus. Quando você recebe um tipo de unção, vou repetir de novo para vocês, se abre uma fonte de revelação e poder dentro de você,
que ela vai simplesmente cada vez mais sendo liberada. É questão de liberação. Liberação. Tu recebeu uma unção pastoral. Essa unção pastoral, ela vai te ensinar a ser um pastor. Tu recebeu a unção de um profeta, essa unção vai te ensinar você a ser profeta. Ela ativa a tua intuição, teu insight, ele se abre. Você começa a aprender tudo. Tudo parece a informação. O que você tiver que saber, essa unção atrai até você. Aonde eu chegava, eu encontrava um apóstolo, um profeta, alguém me dava um livro, por causa da unção que estava na minha vida, os livros vinham até mim. As revelações das escrituras se abriu para mim. Fala, a unção, ela atrai o conhecimento revelado. Amém, amém? Ela ensina tudo que nós necessitamos para cumprir nosso chamado. Já falei em 1 João 2,27. Princípios para receber a unção. Porque você tem que estar em contínuo contato com a palavra de Deus, as Escrituras. Fala, quanto mais o meu entendimento é nutrido, ele constrói bases conscientes e inconscientes, fala, dentro de mim. Quanto mais o seu entendimento está sendo nutrido, olha o que eu vou falar para você. A unção que está em você, ela adquire mais estrutura, mais força. Cada vez que você medita mais profundo, o entendimento ele vai sendo que ingerido, nutrido dentro de você. Ele nutre a própria unção que está dentro de você. Essa unção, ela pega esse conhecimento que você está lendo, está adquirindo, transforma isso em revelação e poder na tua vida. É que você não entendeu, tua mente talvez racional não entendeu ainda. Que conhecimento revelado é governo, é poder sobre o teu corpo físico, sobre a tua alma e teu espírito. Ele protege a sua vida das esferas espirituais dos demônios. Você tem uma luz, uma proteção, ela aumenta a dimensão de luz dentro de você. Quem está comigo dá glória a Jesus Cristo. Quando você herda a unção, você passa a ter uma fonte dentro de você, como falei, de revelação e poder. Quando você começa a trabalhar no serviço, essa unção é liberada para suprir tudo o que for necessário. Tudo que você está adquirindo. Tudo que você está nutrindo de você. Quando você começa a trabalhar, ela se manifesta. Você tem muito mais poder para fazer coisas que outros não conseguem. Você pode ter certeza de uma coisa, um princípio irrevogável na tua vida que quer crescer de unção. Aprenda a ler a Bíblia e ler muitos livros. Nutre a sua unção e seu entendimento. Eu não posso lembrar de todos os livros que eu li na minha vida, meu querido. Mas uma coisa eu sei, está aqui dentro. Está aqui dentro. E o Espírito me faz lembrar. Ele auto-manifesta dentro de mim a palavra de conhecimento, sabedoria. Vem coisas, revelações para falar para as pessoas, para dar direções. Isso é poder. Quando a pessoa me ouve dando uma direção de profética para a vida dela, uma palavra para ela, é uma palavra que tem autoridade, porque tive experiência, foi nutrida durante anos de experiência com a revelação, ela funcionou na minha vida, transformou minha vida. Quando ela sai da minha boca para você, ela tem autoridade, ela tem poder. Tem homens que têm grande unção, mas a unção é fraca, mirrada, não tem conhecimento bíblico. Não tem consistência na comunhão com a palavra de Deus. Fala, a unção, quando ela tem comunhão com as Escrituras, ela se torna violenta. Fala, poderosa. Fala, porque a dimensão da autoridade está na palavra de Deus, junto com a unção que Ele me deu, se torna violenta. Deixa eu falar um pouquinho do seu ofício ministerial. O ofício ministerial não define o seu nível de unção. Tu pode ser apóstolo, pode ser profeta, mas isso não define o teu nível de unção. É a unção que você carrega. Mas quando você carrega e entra no teu chamado,
Aí sim, o chamado, fala, o chamado é que define o nível da unção que eu vou alcançar. Por quê? Porque tem profetas que é para o bairro, tem profetas que é para uma igreja, mas tem profeta que é para uma nação. Fala, o chamado é maior do que o ofício. Oh, por isso que eu não nego o meu chamado, meu querido. O meu chamado é maior do que o meu ofício. O meu chamado é maior do que o meu manto apostólico. O meu chamado é maior do que o manto do profeta. Fala, o chamado é essência, é origem, que veio do próprio Deus, que está na natureza do meu espírito. É tudo aquilo que eu fui chamado para ser, para viver, para fazer, para estabelecer, para a glória de Deus. A unção apostólica eu tenho, mas o meu chamado tem que governar a minha unção apostólica. Agora, se eu me vender ao dom ministerial, eu vedo o meu chamado. Eu paraliso a minha íntima comunhão com o Senhor. Vou ter que ensinar um princípio aqui para você agora. Fala, a intimidade com Deus se torna mais poderosa, mais aberta, quando eu entendo o meu chamado e eu vivo para o meu chamado. Aí Deus vai falar coisas com você que não fala com qualquer um. Aí Deus começa a te chamar por particular de coisas inefáveis. Aleluia. Profeta, temos muitos profetas, mas cada profeta tem um desígnio, um chamado diferente. Cada apóstolo tem uma designação diferente. E se ele não entende o seu desígnio dentro do chamado, só se torna mais um apóstolo. Fica fazendo o que os outros fazem. Fica copiando o modismo do outro. Quando o Senhor me deu o chamado apostólico profético, olha lá os livros lá, 14 livros escritos. Nunca tive um pai espiritual na vida. Mas o meu chamado, eu entendi a natureza dele. Eu entendi o porquê eu fui chamado. Então eu dou ênfase a isso. E o meu chamado, ele atrai recursos sobrenaturais. Por causa do meu chamado, ele atraiu o manto apostólico na minha vida. Por causa do chamado, ele atraiu anjos do profeta. Fala, quando eu entro no meu chamado, os recursos sobrenaturais são desatados na minha vida. Eu quero falar para você que existe uma dimensão de unção te aguardando nas regiões celestiais, que você vai ter que entrar nesse lugar e falar, Deus, eu quero a unção do meu chamado. O ofício, ele te dá uma dimensão de unção para trabalho, mas o chamado, ele te conecta na dimensão da intimidade, da unção e da glória. Por causa do meu chamado, eu conheci uma dimensão da glória. Não foi por causa do apóstolo, não. Foi por causa do chamado. Eu tenho alguns desígnios dentro desse chamado que eu falei, Senhor, vai ser difícil para mim, mas eu aceito. Eu aceito. É loucura, mas eu aceito. Eu aceito. Eu lembro de 2018 para 2019. Final de 2018. Eu estava quebrado, cansado. Muito mal. Eu me via dentro de um ônibus na ponte de Rio-Niterói de noite. Eu estava muito abatido, eu estava em espírito. Eu vi o meu espírito de branco sentado na última fileira daquele ônibus. E o ônibus estava vazio. Eu estava me sentindo solidário. Naquela época eu estava muito solitário, muito ferido, muito cansado, muito desgastado de me dar muito e não ver nada acontecendo a meu favor. Embora as glórias e bênçãos estavam sobre mim. Mas eu me sentia muito desamparado. De repente era como se o ônibus freasse e eu saía pela janela e começava a cair lentamente lá no mar ali. E começava a cair bem devagar. E eu falava assim, eu não aguento mais, Senhor.
Eu ia descendo, falava, Senhor, não aguento, Senhor, está tão difícil. Eu ia caindo bem, voando bem devagarinho. Quando eu cheguei lá, perto d'água, um anjo imenso, maior do que a ponte de Niterói, me pegava assim, e me levantava assim, e falava assim, você é chamado na virtude de João Batista para essa geração. Aí me jogava com uma bola de fogo para o Rio de Janeiro, para o Brasil. Então, esse é meu chamado. Tem uma essência que eu não posso negar. E o Senhor já me avisou, vai vir muito apóstolo bonito, que sabe fazer as coisas muito bem organizado. Ele falou, profetiza, profeta, não cala a tua boca. Eu estou no meio do meu povo. Não negue a virtude pela qual eu te dei na tua vida. Se você negar a sua virtude, se você negar a essência do teu chamado, você perde um nível de relacionamento com o reino dos céus. Você perde. Tu desonra ele. No chamado você tem uma dimensão de uma unção que ninguém pode ter igual aquela ali. Alguém pode ter maior, mas do jeito que você tem, o que você faz, ninguém pode fazer. Porque é chamado. No ofício, outros podem fazer a mesma coisa que eu faço como apóstolo, como profeta. Mas no chamado não. Só eu posso, só você pode. Deus está esperando teu chamado, Tive uma visão com a senhora essa madrugada. Aleluia. Tu pegava o microfone e profetizava e pregava. O Senhor, estou chamando ela como pregadora da minha palavra. Sabe, muita autoridade. Se prepara. Foi revelado. Dá glória a Jesus. Não quero saber se você tem 50, 60, 70 anos. Abraão foi chamado para o chamado dele com 70 anos. Vai desanimar ou vai se levantar aí? Tu crê ou não crê, mulher? Tu crê ou não crê, homem? Não importa o tempo que se perdeu, quando ele começa a fazer, aleluia! Aleluia! Ele vai fazer a tua vida em 1 ano que 10 anos você se perdeu. Se reconecta ao teu chamado, porque é uma unção que vai descer na tua vida. Hoje vai desatar a sua unção. Se reconecta ao teu chamado. Se reconecta ao teu chamado. Ei, você não... olha só, quem conhece o chamado não precisa de microfone para exercitar o ofício. Chamado, meu querido, eu estava dentro da minha casa, o capeta manifestava lá na casa dos vizinhos, e o capeta mandava, chama o Robson Martins aqui, ó. Chamado. O chamado, meu filho, você não depende de estrutura, você vai exercitar ele aonde você estiver. Aleluia! É chamado para ser um grande operador de milagre, curar os enfermos. Está cheio de enfermos na rua te esperando nos hospitais. Comecei a ministrar na rua. Dentro do hospital que eu trabalhava, eu procurava enfermo. Eu ia lá na área da emergência, eu sentava ao lado das pessoas, evangelizava. Eu ministrava a cura. Era na fila da emergência. Aleluia. 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 Irmãos, tem uns que recebem a unção de ofício, transferência de homens. Recebem a unção para ser evangelista. Até evangeliza, mas tem uns que tem uma designação, um chamado de ser evangelista. Ele não consegue parar. Não precisa de consagração de homens, porque o chamado é maior. O que você é, irmão, filho, essa é a tua maior glória. Isso que atrai a unção do céu para você trabalhar na terra. É isso, fala, estou entendendo. Fala, estou entendendo. Jesus primeiro chamou seus discípulos, mas teve uma hora que ele foi lá e consagrou. Você são os 12 apóstolos. Primeiro ele te chama, primeiro é o chamado. Depois vem a designação, vai. Aleluia. Televasse, teletouski, kramandarete, vassato, mahambeseto, kurus, combre, que te quebaros, que caragadaia. Fala assim, Senhor, eu preciso de mais. Eu quero mais entendimento, Senhor. Fala, me revela, Espírito Santo. Nem delevasse, teledoros, que caramandes, que paragadacha. Tá aqui pegando fogo aqui esse negócio, hein? Tá pegando fogo. Tá pegando fogo.
É isso que nós temos que entender. Vamos lá. Cada um dos apóstolos tinha um chamado específico. Pedro, Paulo, apóstolo, mas cada um foi para uma área específica. Chamado específico, falo, chamado é específico. Pronto. Você vai entendendo por etapa teu chamado. Você nunca entende isso do dia para a noite. Etapa. Ele descortina pouco a pouco. Até para você não ficar delirando demais. Ele vai te dando pouco a pouco. E você vai ter que ter convicção do pouquinho que ele está te mostrando. Ele vai abrindo, ele vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo. Eu tinha tempo, irmão, quando eu recebi a consagração apostólica, embora eu tinha sido consagrado profeticamente no monte pela minha mãe e pela equipe. E Deus usou, tem pessoas que vêm na nossa vida, elas só vêm para confirmar teu chamado. Ela vem para confirmar. E Deus trouxe 3 homens na minha vida por um tempo específico, só foi para aquilo ali. Eles foram embora, nunca mais tive contato com eles na minha vida. Foi só uma época da minha vida, para me dar aquilo ali. E um deles que foi que me consagrou, falou assim, ó, a mesma coisa que aconteceu com ele, aconteceu comigo com ele. Que um homem foi levantado na vida dele só para dar desígnio para ele levantar, ele é bispo, depois apóstolo, e nunca mais teve contato com esse homem na vida. Tem pessoas que vêm na tua vida só para jogar um azeite na tua cabeça e vai embora. Se vira você depois. É assim mesmo, eles vêm, jogam azeite e vai embora. Tem pessoas que é assim. Samuel foi lá na casa de Davi, um dos seus filhos é ungido aí, chamado. É esse aqui, ó, pra cá. Tchau. Se vira, a unção vai te guiar onde você tem que ir. Fala, a unção ela vai me guiando. Ela vai me ensinando. Ela vai me capacitando. Hoje aqui é seminário de treinamento, isso aqui é seminário hoje, hein? Hoje é treinamento. Pega estrutura, entenda o que é unção na tua vida. Entenda o que é a unção na sua vida. Então, estou falando de princípio que promove, que faz a sua unção crescer. Fidelidade às Escrituras. Estou falando de nutrir a nossa alma, nosso espírito, na meditação. Eu sei que tem dia que é horrível você ler a Bíblia, tem dia que você não quer ler a Bíblia. Mas você não tem que querer, você tem um dever. Você tem que entender que o dever está acima da tua vontade. Fala, o dever está acima da minha vontade. Meu filho, tem dia que tu não quer nem orar, mas tu tem que orar, é dever. Fala, quando eu estabeleço o dever, eu gero obediência. Quando eu aprendo a obedecer, independente da minha vontade, eu estabeleço compromisso. Ah, meu querido, quando você estabelece um compromisso, aí o Senhor olha para você, agora eu também tenho compromisso com você. É isso aí. Eu entendi que o meu dever está acima da minha vontade. Entendi que eu estou cansado, que eu não tenho força nem para subir no púlpito, mas quando eu subo aqui por causa do dever, meu querido, aleluia. Estou renovado, sede de fogo. Hoje aconteceu uma coisa comigo tremenda. A nossa profeta Ana Paula foi lá e me levou um negocinho para a garganta, eu tomei. Eu estava ruim da garganta. Aí eu subi para orar, fiquei em oração. Estava meditando, o Senhor me parou e comecei a orar. Aí um anjo do Senhor me visitou. Veio com um óleozinho assim e pegou dentro da minha boca assim. Eu me vi em espírito, tem isso. Eu fiquei assim, ó. Ele, 1, 2. E o engraçado é que eu fiz bem de manhãzinha isso com a minha filha, nas gotinhas, né? Ele engole. Minha voz voltou. Dá glória a Jesus. Fala, o Senhor capacita para o dever. Então não espere que a tua vontade fique concordando sim ou não. Tem dia que tu acorda cheio de vontade de orar, cheio de fome de Deus, não quer saber de ninguém, só Deus e você, é verdade, né? Mas tem dia que parece que você não quer nem saber de Deus. Aí tu procura alguém, é verdade ou não é? Aí pergunta assim, por que, apóstolo? Porque tu é esquisita, tu é esquisito. Eu não tenho uma resposta para isso. Irmão, se tem uma coisa que vai passando na minha vida que eu não vou ter uma resposta, é isso, eu não sei. Mas eu aprendi uma coisa, o dever é maior do que a minha vontade, amém, amém? Ou fala assim, minhas emoções, o meu estado dos meus desejos, meu estado emocional, não pode definir, não pode estar acima do meu dever. Eu tenho que orar,
Eu tenho que ler. Fala, a disciplina, ela abre o caminho para a visitação. Pô, tu tá quebradinho, cansadinho, tu tá jejuando, mas tem dia que tu jejum que tu não consegue nem orar, a verdade não é? A verdade é que jejum não é nem para você orar, é para você ficar quieto. Que tu entra no jejum, vai o primeiro dia, segundo e terceiro dia, tu vai ficando quieto. É verdade, tu fica fraco, Senhor. Acho que é para ensinar você a confiar mais em Deus. Não, tô falando sério, às vezes eu tenho que sair do jejum, Deus fala, sai do jejum, eu tenho que comer alguma coisa para vir a força, aí eu volto, eita glória. Para manifestar o poder de Deus mesmo, porque depende, o corpo precisa estar forte. Ó, já cometi um grande erro na minha vida, que eu cometi várias vezes esse erro na minha vida, de ir pregar em jejum. Isso lá atrás. Hoje eu tenho uma disposição física diferente. Hoje eu aguento pregar em jejum e manifestar o poder de Deus tranquilamente. Só que minhas taxas, minhas vitaminas estão tudo lá em cima. Eu tenho disposição para isso, embora coma ou não coma, não tem problema nenhum, não sinto fome, não sinto fraqueza nem nada. Mas tem momento que eu tenho que comer. E antes de ir para o culto, o Senhor me para, eu tenho visão. Onde vem com a colher na minha boca, assim, com alface, com tomate. Aí geralmente aparece com... Esqueci agora o nome do negócio. Então não quero nem me ficar lembrando. Tanta couve que tem que comer na minha vida. Aí com couve. Falei assim, eu quero ver com um pedaço de frango. Aí eu tenho que comer. Porque vai ser pesado, vai ser uma carga de transferência violenta. Ontem, se você não sabe, eu estava aqui na porta da igreja, o pessoal estava na fila. O Senhor me fez voltar. Eu voltei, tivemos que voltar. Era para voltar mesmo, voltamos. E eu comi. Comi um pouquinho, leve. O Senhor ficou, come. Eu senti a autorização de Deus, comi. Vai porque vai ser puxado à noite. Eu falei, não sabia que Deus permitiria uma movimentação tão forte ontem aqui. Amém, amém? Depois ficam até quase 2 horas da manhã conversando. Eu falei, misericórdia que eu estou fazendo essa vez aqui, eu tenho que dormir, tenho que descansar, rapaz. 3h30 eu já estava acordado, já estava ajoelhando no chão, orando. E fiquei ali com o Senhor, orando. Mas isso vem de Deus, eu estava extremamente cansado. Fala, o dever. A obediência. Não, vou melhorar com você a palavra. A obediência sacrificial. Meu querido, vai trazer unções especial para você. Vai trazer uma carga de poder na tua vida, meu camarada. Vai te injetar de fogo na tua vida tremenda. Quem está comigo da glória de Jesus Cristo? Olha as coisas que eu já aprendi na minha vida. Ir em lugares que eu não queria ir. Mas porque o dever me chamou, eu fui. Pregar o evangelho. Não queria, contra a minha vontade. Mas a dimensão da unção que eu entrei naquele ambiente para ministrar ao povo de Deus foi extraordinária. Ouvi, vi, aprendi coisas com Deus que se eu não tivesse ido, eu não tinha recebido aquela unção. Tem pessoas que elas desobedecem a Deus, que elas não quer pregar, não quer fazer, outros sobe e recebe a unção no lugar dela. Recebe crédito no céu. Está determinado. Engraçado, Davi Rebolo falou uma coisa para mim assim, teve uma que perdeu, era para estar aqui, ó, e eu que estou recebendo. Fiz aqui no altar com você. Perdeu, ó. As pessoas, quando são ignorantes, elas perdem a unção. Fala, quando Deus me chama para o serviço, eu tenho que trabalhar. Você não pode arrediar. Se você deixa de trabalhar com a tua unção de ofício, vai separando aí no seu caderninho aí, ó. Você reduz a sua unção. Os anjos estão te esperando. Eu falei, o que está acontecendo? O profeta, acorda, profeta, para profetizar. Ô, intercessora profética, acorda! Aí os anjos vão embora. Tu perde as visitações, tu perde unção. Fala, eu não posso perder a unção. Fala, trabalhando. Eu estou gerando e eu não posso parar de gerar. Então, meu querido, trabalhe para Deus, trabalhe. Não pare de operar na sua unção. Quem está comigo da glória de Jesus Cristo aqui? Espera aí. Segura aí, agora eu vou pegar teu pé agora. Quando você reduz a sua meditação nas Escrituras e a comunhão com a presença de Deus nas Escrituras, tu pode ter certeza de 2 coisas acontecem com você.
Quando você se afasta das Escrituras, você perde, você reduz a comunhão com o Espírito Santo e você pode perder até a sua unção. Quando Deus me ensinava o valor da palavra e a comunhão com as Escrituras, Ele estava me ensinando uma dimensão de relacionamento com Ele. Princípios para receber unção, crescer na unção. Segura agora. Quando eu entro na comunhão com a palavra e a presença de Deus nas Escrituras, eu extraio um tipo de unção, um tipo de fortalecimento do meu espírito, do meu interior para a minha vida. É um ambiente de comunhão diferente. Agora, quando eu entro na dimensão da oração, eu entro em outro nível de revelação que quem Jesus é, como Ele opera e as unções que eu recebo. Cada ambiente que Ele te leva à adoração, você extrai outro nível de comunhão com Deus, outro tipo de unção, meu querido. A tua unção ela é fortalecida em outra dimensão quando você entra na adoração pessoal. Quando eu passo a adorar, eu fico adorando a Deus em secreto. Quando eu entro na unção de serviço, na adoração aqui, meu filho, eu me embriago, a minha unção de serviço, a minha unção de comunhão, ela é fortalecida em outra dimensão. Quando tu entra na dimensão da palavra, a unção te é dada para uma outra estrutura na tua vida. Agora, quando tu entra na dimensão da oração, Jesus se revela a você, a unção vem a você, as tuas experiências são outro tipo de experiência. Quando eu entro na oração em língua, a minha unção, a minha comunhão com Deus é outro nível, é outro tipo de comunhão. Tudo vai agregando dimensões espirituais de relacionamento com o Senhor dentro de mim. Quem está comigo, dá glória a Jesus? Não, você não entendeu. Será que você entendeu? Quando eu oferto, eu dou, eu entro em outro tipo de fortalecimento de unção, outro tipo de unção. Comunhão, eu entro em outro tipo de fé, eu gero outro tipo de favor de Deus na minha vida. O que a palavra de Deus vai fazer em você, só ela pode fazer. Resumindo, o que a oração vai fazer em você, só a oração vai fazer e não a palavra. O que a adoração vai fazer em você, só a adoração pode. A unção que a adoração traz, a comunhão que a adoração traz, a revelação de quem Ele é na adoração traz, só a adoração pode fazer na tua vida. A dimensão da oração em línguas, só ela pode fazer, só ela. Nem a palavra, nem a oração, nem a intercessão, nem a adoração, nem a oferta, só a oração em línguas vai fazer dimensões, trazer dimensões e operar um sonho na tua vida através desse dom. Só ela pode fazer. Você está entendendo? Por que tu acha que eu adoro? Por que tu acha que eu oro? Por que tu acha que eu oro em língua? Por que eu intercedo? Por que eu li a palavra? Por quê? Porque cada ambiente desse, meu querido, eu entro em um tipo de relacionamento com o Senhor. Eu entro na comunhão dele em dimensões diferentes. São dimensões diferentes. A dimensão da adoração é uma outra dimensão. E você precisa aprender a adorar. E quando eu falo adorar, estou te falando de adorar mesmo. Estou te falando de dar louvores ao Senhor. Passar meia hora, uma hora. Às vezes passar tempo. Senhor, eu te adoro, eu te amo. Tu és adorado. Cantar, cantar. Eu lembro quando eu estava conhecendo o Espírito Santo, eu cantava muito, eu ficava horas falando, Senhor, eu te amo, eu te adoro, eu ficava adorando, adorando e bum! Aí eu emergi na dimensão do amor, conheci Ele profundamente no amor e na adoração. Repita comigo. Cada disciplina espiritual e cada dimensão espirituais. Eu aprendo de Deus, eu recebo de Deus formas diferenciadas, unções diferenciadas. Eu tenho unção para adoração, eu tenho unção para pregação, eu tenho unção na oração, eu tenho unção em vários ambientes, porque eu me estruturei nisso. Eu pratiquei, falo, eu preciso praticar a palavra de Deus. Meditar na palavra de Deus. Quem está comigo, dá glória a Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. A unção que continua e permanece numa pessoa
É quando ela tem a disposição de rendição e trabalhar para o reino de Deus. Compromisso profundo com as Escrituras. Escuta o que eu vou te falar para você. Deus não tem participação com quem não ama e não obedece a sua palavra. Toda pessoa que deixa de amar e obedecer a palavra de Deus, a sua unção se reduz, até se perder. Fala, a presença de Deus não anda com desobediente. O compromisso contínuo com a palavra de Deus te coloca em dimensão de revelação. Efésios 1, 15 ao 19. Sua unção se torna mais contínua, tangível e acessível. O compromisso contínuo com a meditação nas Escrituras te coloca numa dimensão chamada revelação. A sua unção se torna mais forte, mais acessível, mais tangível. A sua comunhão se fortalece. Quando você está cheio da palavra de Deus, se enche da comunhão com as Escrituras, vai conversar com uma pessoa. Converse com alguém que está cheio da palavra de Deus, você sente que essa pessoa é diferente. Ela tem autoridade na fala. A forma dela pensar, ela te fala com autoridade. Você ouve, parece que entra o que essa pessoa está falando com você. Por causa da comunhão com a palavra que ela tem. Benihim fala uma experiência sobre Billy Graham, quando ele viu Billy Graham pregar para multidões. Que ele falou assim, embora Billy Graham não operava na dimensão de unção e poder, mas Billy Graham tinha uma unção de comunhão na palavra tão absurda, que quando ele falava, ele ficava assim, ó, não conseguia tirar o olho de Billy Graham. Extasiado. As multidões ficavam assim, irmão, você pensa em estágios cheios, fica assim, ó. E olha o que eu vou falar para vocês aqui. Meu ministério cresce, não é por causa do poder que eu manifesto, não. É por causa da palavra que eu carrego. As multidões, as pessoas estão vindo, sabe por causa de quê? Por causa da palavra. E ela sabe que elas me falam? A palavra que eu tenho ouvido tem transformado a minha vida. A palavra. Tem pessoas que me falam que ouvem a mensagem de manhã até de noite, até dormir. Eu encontrei um pastor, um bispo lá de São Paulo, lá no monte, de madrugada, né? Ele falou assim, apóstolo, quando eu acordo 6 horas da manhã, eu coloco a tua pregação. Quando eu vou dormir meia-noite, eu desligo a sua pregação. E nunca me visitou na igreja. Mas eu visito eles lá. Mas me conhece, tem relacionamento ali pela palavra pregada. Vocês têm que viver nessas dimensões. Meu filho, se você não leu bem, ore bem. Não orou bem, adore bem. Não adorou bem, ore em línguas. De alguma dimensão você vai desatar a unção de comunhão sua e você entra na renovação. Fala, todos os dias eu tenho que renovar minha unção. Todos os dias eu preciso entrar em contato com a minha unção. É isso aí. Quando você entra em contato com o teu espírito, o Espírito de Deus faz assim, te toma. O jugo da carne é quebrado, pá. Tu entra, tu fica com facilidade, passa 1 hora, parece que passou 10 minutos, não é verdade ou não é? É verdade ou não é? Mas agora quando você está no jugo da carne, 10 minutos parece mais do que 2 horas. É verdade ou não é? Aí tu está orando, pô, nem só 10 minutos. É ou não é? Porque você está mais na carne que no espírito. É verdade. Quando você entra no espírito, fala, quando eu entro no espírito, a minha unção começa a fluir. Deixa eu te falar algo. Olha que maravilhoso. Tem dia que eu estou quebrado, cansado, não tenho força para orar, estou quebrado. Eu ministrei dias, às vezes, falei, Senhor, que dia. Mas eu deito e me rendo. Eu adoro, fico quieto. Eu não saio dos meus pensamentos dele. Aí daqui a pouco, às vezes, chega os anjos para servir. E vem trazer uma unção para mim. E adore, profeta, ore. Eu começo, debaixo da unção que ele me trouxe. Aí eu entro na minha unção, eu começo a pegar aquilo ali e subo. Quando você é fiel, ele marca compromisso. Ele fala, vá lá e abençoe o Robson. Eu tive experiência deitado, quebrado, cansado, sem força para nada. Tanta guerra que eu já peguei, tanta liberação espiritual que eu dava sobre as massas das pessoas. Cansado, quebrado. Eu estava em êxtase, em espírito.
Aí eu vi o Senhor no trono, falando com o anjo dele, falar, vai, envia para o meu filho essa unção. Não passava meia hora, chegava um anjo já com cálice, beba. Eu bebia todo o meu espírito, meu corpo e minha alma, voltava a renovação, a força. Fala, se eu honro a unção de comunhão, se eu trabalho na minha unção de ofício, sempre haverá reserva no céu para mim. Ilimitada. Ilimitada. Quero te fazer uma pergunta, crente. Alguém aqui quer crescer no nível de unção? Quer aumentar a tua unção? O céu está olhando aqui doido para isso. Porque quanto mais a unção cresce em você, sabe o que acontece? Fala o quê? Mais você tem que trabalhar. Fala, a unção ela vem para suprir um propósito. E um propósito, às vezes, é pessoas, às vezes são situações da vida, são guerras espirituais. A unção, ela vem para te capacitar para suprir. Fala, para dar, para abençoar, para liberar, para profetizar, para guerrear, para abençoar, para conquistar. Pode ter certeza, chegou uma nova unção, tem um novo trabalho te esperando. Fala, chegou uma nova unção, tem um novo trabalho me esperando. Você pode ter certeza, se chegar uma unção de servo hoje na vida de alguém aqui, a vassoura está te esperando. Teu cajado vai ser a vassoura. Tu pode... Fala, unção de servo. Ih, tem muita gente querendo correr. A primeira unção de Jesus faz servo. Fala assim, o Senhor falou, enviarei o meu servo. Mas aí o meu servo fará o que me apraz. O meu servo cumprirá toda a minha vontade. Jesus veio para ser servo de todos. E existe uma unção de serviço, fala de servo. Essa foi a primeira unção que eu recebi na minha vida, aprender a servir os outros. Uma cadeira, limpar a igreja, ungir os bancos da igreja, a ficar intercedendo para os outros, a servir os outros na intercessão, na oração, a servir o pastor na igreja, a ficar tocando para o pastor, que o papai não aguentava 3 horas de corinho de fogo. Mas eu estava me treinando para o instituto, eu não sabia, hoje entendo. Vocês que me suportam. Mas você sabe o que é unção. Porque é loucura você pegar 6 horas de culto interrupto. 7 horas, 8 horas de culto. Já bati mais de 10 horas de ministrações interruptas. Como é que consegue? Fala, a unção. Fala, quanto mais eu trabalho com a minha unção. Ah, segura, agora eu vou te falar agora. Segura, crente. Segura, eu sei que você está meio agitado agora, calma, já vamos começar a liberar a unção. Fala, quanto mais eu trabalho com a minha unção, mais forte se torna meu corpo. Deixa eu mexer com os incrédulos aqui, para depois você falar mal de mim. A unção é para mudar seu DNA, a sua estrutura genética. Ela se torna física. Ela flui no teu sangue, ela flui no teu corpo, ela está em você tem o sangue do cordeiro em você, na tua veia. Você tem que liberar mais. Fala, eu tenho que liberar mais. Ó, quando tiver, irmão, você quer ver Deus abrir o dom da profecia? Profetizando. Tu senta aqui e fala, Senhor, eis-me aqui, tua serva, me usa. Começa a profetizar. E vai. Daqui a pouco, pum, e a unção. É assim que eu comecei. Chegava na igreja, profetizar para 1, para 2, Senhor, me usa mais, para 3, 4. Tinha culto que era 10 pessoas no culto. Só na profecia, meu querido. Eu gostava mesmo, me dava lugar, eu operava na unção. Fala, eu preciso operar na unção. Você precisa dançar no espírito. É um tipo de unção que você tem para fortalecer o corpo físico, se você não sabe. Para brindar teu corpo, quando você dança no espírito e dá lugar para esse fogo. É uma dança espiritual. Você entra em dimensões que o corpo físico, espírito, alma e corpo é tomado pelo anjo. O jugo está descarregando, está saindo. Está purificando, está limpando, está renovando, está fortalecendo. Dá glória a Jesus aí, crente. Retacaçaia pra saia de levácia. Breterecoura sacaragadacarabacarabaçaia. Quem está comigo dá glória a Jesus Cristo? Fala, a maior autoridade que eu posso trabalhar na unção
É com a palavra de Deus. A intimidade com Deus na sua palavra e na oração te levará a unção de autoridade violenta na tua vida. A verdadeira essência daquele que é ungido por Deus é ser separado para uma missão específica, que transcende as suas ocupações ministeriais, profissionais e rompe as fronteiras das limitações humanas. Nós somos revestidos, estamos legalizados no céu, na terra e no inferno. Fala, quando eu sou ungido, estou autorizado, legalizado a trazer a manifestação, a demonstração do reino de Deus na terra. Ó, se tu segura que eu tenho mais 3 horas de ensino de unção, senão não vou me ensinar em você não. Só para ver se você é crente de verdade. Amém, amém? A unção de comunhão, fala, na unção de comunhão, Deus trabalha em mim. Fala, mas é minha unção de ofício. É para demonstração e manifestação. Se tu você tem que manifestar. Está ungido, tem que manifestar poder na terra. Fala, eu não posso deixar de operar na minha unção. Tem unção profética, tem unção de ofício, manifesta. Manifesta, libera o poder de Deus. Meu filho, quando eu subo aqui em cima, eu entro meu manto aqui de ofício, eu tenho que manifestar o poder de Deus, não é só pregar para você não, meu querido. Tem que ter manifestação, demonstração de poder. E Paulo diz, 2 Timóteo, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4, o evangelho que eu vos preguei não se constitui só em palavra de sabedoria humana, mas em demonstração do poder do Espírito Santo. É isso aí. Algumas Bíblias colocam assim, ó, em demonstração do Espírito Santo e de poder. Não, demonstração do poder do Espírito Santo. Por que eles fazem isso? Para reduzir, vamos demonstrar só o Espírito Santo pelo fruto, mas se esquece do poder. Demonstração do poder do Espírito Santo. Eu quero saber quem quer a unção de Deus na sua vida. Vai entrar ou não vai? Você está cansado, mas não se preocupa não, a unção vai tirar essa carga pesada de você. Porque a Bíblia diz aí, opa, ele vai arrancar o jugo do teu pescoço. A unção despedaçará o jugo da glória de Jesus Cristo. Olha o que você talvez não sabe, a unção está dentro de você. Fala, a unção reside em mim. Ela está lá quietinha, está quietinha. Ela está quietinha. Aí tu está cansado, sobrecarregado, dor de cabeça, é doido aqui, cansado. Pô, mulher, eu estou cansado. Entra no Espírito, ativa a tua unção para tu ver só. Você não arrebenta o jugo que está sobre a tua carne. Quando a unção manifesta dentro de mim, ela toma meu corpo. E esse é o poder que vocês precisam no corpo de vocês. Fala, eu preciso do poder corporal, físico. A unção, ela está física em você. É para você vibrar nessa dimensão de unção e poder, cada saia. Apóstolo, mas eu não sei correr igual vocês correm. É porque o teu espírito não entendeu ainda. O teu espírito não entendeu. Isso é uma habilidade do teu espírito. Ela destrava, ela ativa. Começa a receber a unção, ficar no meio de louco, daqui a pouco está correndo igual os loucos aqui dentro. É ensinável. Ei, tu não viu quantas pessoas estavam ministrando ontem, né? Eu vi um anjo movimentando as pessoas, eu falei assim, vou movimentar eles. Daqui a pouco tinha pessoas sendo jogadas para cá, para ali, e não sabe nem dançar no espírito, não aguenta e cai. Deus está treinando teu espírito, você vai aprender a dançar no espírito. Quer aprender o mistério? Quer que eu fale o mistério? Quer que eu fale o mistério? Eu quero. Sabe quem a gente coloca você para dançar? Fala quem? O anjo. Rapaz, às vezes eu estou do nada, eu estou pregando, sai correndo. Pulo do nada, sai correndo. É o anjo. Ele movimenta o nosso espírito, ele pega a gente, ele puxa. É o anjo que te pega. Irmãos, eu já vi os anjos, como é que eles dançam no mundo espiritual. Eu andava no mover, eu via vários anjos assim, rodando com espada, assim, derrubando demônios. A força deles assim, eu via legiões de demônios caindo, o anjo fazia assim. E a mão derrubando legiões de demônios. Eu já vou finalizar com você. Fala, a palavra de Deus. Fala, se eu entro na comunhão com a palavra. Fala, é o fogo mais poderoso que existe. Não quero saber quem queixou qualquer coisa. É o fogo. Aqui, ó, quer ver? Jeremias 23, 29. Não é
a minha palavra como um fogo mais poderoso. Indague Yahweh como uma marreta que despedaça a rocha. Esse é o poder da palavra da unção. Tem homens que não pode saber operar no milagre, em poder, derrubar o povo no poder, mas quando os caras pegam a palavra para pregar, meu filho, é uma marreta. Rapaz, mas é um fogo que você fala que fica incontrolável. Que unção que esse homem tem, que é isso na boca desse homem? Porque está cheio do poder da palavra. Este é o fogo que nos transforma, o fogo renovador da palavra de Deus. Quem está comigo da glória a Jesus Cristo? Está queimando aí ou não está no seu coração? Está queimando ou não está no teu coração? Ó, tu segura, eu cheguei no ponto 8 agora, ponto 8 agora. Quem está comigo da glória a Jesus Cristo? Quando você se desconecta da dimensão das Escrituras, sua mente perde a dimensão do poder e autoridade. Fala, minha mente ela perde proteção. Quando você se reconecta com a palavra de Deus, sua mente, sua fala carrega autoridade. As pessoas sentem o peso que você tem em cima de você, a sua unção. O problema é que muitos são desconectados da dimensão das Escrituras. A mente é fraca, a fala é fraca. Deus quer abrir uma porta e você não consegue entrar. Tem um trono que te resiste por trás, você não está sabendo. Meu filho, antes de você chegar para dar o currículo para alguém te passar numa empresa, tem um trono que já está numa pessoa tentando impedir você já, antes que você chegasse lá. Ó. O mundo espiritual é governado por governantes da maldade, meu querido, tronos. E se você não tiver poder, proteção e autoridade na tua fala, o diabo te limita. Tu vai querer entrar numa porta e não consegue, vai querer uma oportunidade e não consegue, você não consegue falar com alguém que está diante de você para te dar um favor, mas o favor é recolhido. Alguém quer te dar um dinheiro, alguém quer te emprestar, alguém foi tocado por Deus, mas os tronos impedem, você está fora de uma dimensão. Por isso que você tem que estar conectado na dimensão da oração, na dimensão da palavra, na dimensão do Espírito, para não ser limitado, para vocês não serem limitados pelos tronos nessa terra. Quem está comigo da glória a Jesus Cristo? Racendo. Ore em línguas agora. Darabacarabassabacá. Salamende vacia baranda. Vou te dar agora 10 minutos de ensino, vou encerrar já para ministrar em vocês. São 4h37. Delebrasse do loucos que beregedegreia praxarahash que dolega. Araganassa na baganassita levanai. Quem aqui absorveu pelo menos 10% que eu ensinei aqui a idade? Está sendo bom para você ou não está? Está sendo edificante o ensino? Está dando estrutura no teu pensamento? Está entendendo? Vou dar uns 10 minutos de ensino para você, vou finalizar e nós vamos começar a trabalhar na unção aqui. Vamos trabalhar. Você tem uma unção que tem que ser desatada na tua vida. Você tem que desejar a sua unção. Mas você viu que para manter a unção tem que ter compromisso. Eu quero saber, você quer um compromisso desse na sua vida? Existem muitas coisas ainda para falar de unção. Muita coisa maravilhosa. Profundas. Deixa eu te ensinar algo para você. Se conecte comigo aqui agora. Qual um somzinho no teclado agora? Vamos lá, vamos ajudar eles. A unção é a comunhão com o Espírito Santo. Em Êxodo 33:7, Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. E ele chamava a tenda do encontro. Quem quisesse consultar Deus ia até a tenda, fora do acampamento. Você vai ver que é uma vida que é governada pela unção de Deus.
É uma pessoa e pessoas que decidem sair dessas rotinas da vida, esses transtornos, e ter sua tenda, seu particular com Deus. Moisés fazia isso, ele saía do acampamento de Israel, ia para fora, ia para um lugar secreto para ficar com Deus. Não importa se você ora 3 horas, 4 horas por dia, você tem que entender que pelo menos 1 hora da sua vida, você tem que dedicar em silêncio com a presença de Deus. Você tem que tirar tempo para você estar meditando nas Escrituras, orando em línguas. É um exercício, é trabalho. Eu sei que não é fácil. Não foi fácil para mim. Mas depois de tempo, se torna a sua vida. Se torna o seu prazer. A dimensão da oração, ela vai se expandir na sua vida. Os seus valores que você vai dar a ela vai crescer de acordo com a sua mentalidade. A sua maturidade, fala, minha maturidade. Quanto mais maduro você se torna em compromisso com a presença de Deus e conhecimento dEle, você entende o valor que existe estar a sós com Deus, na intimidade com Deus. Em Salmo 103, versículo 7, ele revelou os seus caminhos a Moisés, mas ao povo de Israel, as suas maravilhas, o seu poder. Muitas pessoas vêm no culto, muitos aqui, as maravilhas são reveladas. Mas alguns, o caminho é revelado. Moisés, Deus revelou o seu caminho. Antes de Moisés pedir, mostra-me a tua glória, Moisés pediu uma coisa: me ensine seus caminhos. Me guie pelos seus caminhos. Você tem que entender que existe um caminho que você anda todos os dias, mesmo que você esteja deitado, de joelhos, sentado, é a presença de Deus. É o descanso. Hebreus é bem fácil falar que porquanto ainda resta um repouso, um descanso sabático para o povo de Deus. Tornar e entrar nesse descanso, que é a presença de Deus. Quando você entra nele, na salvação, você entrou no seu descanso. Enquanto você estiver vivendo essa vida agitada, perturbada e não parar, e não dedicar tempo, fala tempo, com a presença de Deus. Ó, eu não estou falando para você orar com um parceiro que é bom, você pode ter uma oração boa, isso é legal, eu gosto disso, eu levo as pessoas junto comigo, eu gosto disso. Mas você tem que estar sozinho com Ele. Fala, por que eu tenho que estar sozinho com Deus? Porque Ele não disputa espaço em você com outras pessoas quando Ele quer falar com você. Quando Ele está para falar e se revelar a você, Ele quer estar sozinho com você. Ele quer conversar com você, quer que você entenda que Ele está ali com você. Ele quer que você entenda que a melhor coisa que um ser humano na terra pode alcançar é o conhecimento e a revelação da sua presença. Fala a presença de Deus. Olha só o que eu vou falar para você agora. Pega um princípio muito importante que eu vou te ensinar aqui agora para você. Existem diversas formas que a unção ela opera na sua vida, ela cresce. Até para as situações mais dolorosas que você passou na sua vida. Você tem que entender que se você está na obediência e por causa do seu chamado, você vai entrar em vales, guerras, lutas. Fala, por causa do meu chamado e da unção que eu carrego, eu vou entrar em vales, em dores, em processos de dores, tribulações. Isso aí. Por causa do chamado de Paulo, ele era perseguido, jurado de morte. As perseguições que Paulo sofreu foi incontáveis. As aflições que ele fala da vida dele, ao ponto de ele chegar a desesperar da própria vida. Eu quero falar para você, mas se você continue permanecendo nele, em Deus nada se perde. Todas as dores que você passou na sua vida, suas frustrações, suas perdas, fala, tudo que eu passei por amor a Ele. Isso se forma em galardão na minha vida. Unção na minha vida. Então, para cada situação, por mais dolorosa que ela seja, Deus tem a sua maneira de operar e de capacitar você na unção para superar. Existem diferentes unções que fluem para o povo de Deus. Só somos capazes de perceber isso em meio às experiências com a própria unção.
Eu recebi uns sons de Deus na minha vida, que foram os meus piores momentos. Eu estou te falando em momentos que eu queria desistir. Meus maiores momentos de frustração. Eu lembro de uma época da minha vida que a pior dor que eu sofri na minha vida, naquela madrugada, foi a maior glória que se manifestou na minha vida, por causa do tamanho da dor que eu suportei. E eu perdoei. Eu fui levado aos céus. Eu vi o Senhor com uma taça de ouro me ungindo, aquela glória caiu sobre mim. De 3 às 6 da manhã, chorando debaixo da glória. E o Senhor me protegeu meu coração. Eu quero dizer para você que há unções que elas virão como um grande galardão na sua vida, como recompensa pelo que você sofreu por amor ao seu chamado. Pelo que você abnegou da sua vida, pelo que você deu. Pessoas usurparam você, mas você perdoou. Lembra-se, existe uma unção te esperando para isso. De recompensa na sua vida. Existem coisas que eu fui usurpado, eu tive que perder, abrir mão, perdoar, na área financeira, que depois elas voltaram na minha vida com uma porção dobrada na minha vida. O problema é, se você não entende esse princípio, você só se torna refém da perda e da dor. Todos os processos que nós passamos, ele tem aprendizagem. Se você não está aprendendo com os processos, isso aí é só destruição para você. É só dor. Você tem que estar, Deus está interessado no seu aprendizado, não na sua dor. Ele não tem prazer na sua dor. Fala, Deus não tem prazer na minha dor. Ele tem prazer no seu crescimento. É na sua superação. Tanto é que quando você está em processo de dores aguda, profunda, ele não desce para ficar chorando com você, não. Quando ele desce, é para te tirar da dor, para te curar. Ele não se relaciona a dor no seu nível com você, não. Negativo. Quando ele se relaciona com você dentro do teu processo, do teu deserto, da tua dor, é para te remover disso. É para fazer você superar a tua perda, as tuas dores, as suas frustrações. É para te dar uma unção de capacitação para você romper. Você precisa de unção para tudo na sua vida. Quando eu estava orando, eu vi esse módulo aqui aparecendo. E o anjo do Senhor falava assim, ensine ele sobre a unção do Espírito. Aí depois eu estava em oração, falei, Senhor, qual mensagem você quer que seja a primeira? Porque uma eu já entendi, que é como ele sobre unção. Aí eu entrava em espírito, eu falava assim para vocês aqui, ó, o Senhor hoje me ordenou a ensinar sobre a comunhão, a unção de comunhão e a unção do seu ofício, do seu chamado, para ministrar vocês sobre isso. Então, vocês têm que ter paciência. Não é fácil você ouvir 2 horas uma pessoa pregar um ensinamento, porque nós temos limitações, é verdade, não é? Mas pega a força agora, que você precisa, daqui a pouquinho, alguns minutos, eu vou começar. Tu precisa estar disposto agora a aceitar a unção que ele tem para a sua vida. Mas para que você entre na unção que ele tem para a tua vida, número 1, se esqueça das suas frustrações do seu passado. Todas as fases dolorosas de perdas e retrocesso que você teve, não limita o agir de Deus na sua vida, no teu presente. Pare você de limitar o que Deus quer fazer na sua vida. Decida hoje receber um perdão completo na tua vida, porque você fica se condenando dos seus pecados do seu passado. Porque toda vez que você quer avançar, vem a mesma frustração, o mesmo pecado, a mesma falha, a mesma desistência, as mesmas coisas que você passa. Isso é um inimigo da tua alma. Você está dando voz a uma mentira na sua vida. Pare de se condenar do seu passado. Pare de se julgar, porque Deus não está te julgando. Ele manda a unção para você vencer teu pecado. Ele não te unge porque você é santo, ele te unge para você se tornar santo. Quando ele me ungiu, me encheu de unção, estava cheio de pecado na minha vida. Cheio de transtorno mental, cheio de transtorno de orfandade dentro de mim. Mas quando a unção veio, ela veio para me capacitar a vencer. Toda vez que eu estava jovem, sentia o pecado voltando, o mundo tentando chegar perto de mim, eu entrava dentro da igreja, cansado, abatido, muitos demônios tentavam me bater. Meu filho, o anjo de Deus me pegava. Mas filho, era a hora debaixo do poder de Deus. Ele me renovava. Toda vez que eu estava abatido, cansado. Toda vez que as condenações chegavam na minha vida, o Senhor me tomava na igreja. Deus usava os seus profetas para falar comigo. E Deus me reenchia da unção dEle.
Lembre-se disso, Ele te enche da unção para você vencer as suas fraquezas. Até a unção ter mais influência na sua mente, até a palavra dele, a presença dele ter mais influência na sua mente do que seu próprio orgulho, do que sua própria dor, do seu próprio pecado, do seu próprio fracasso. O problema é que muito retrocede porque você está dando muita influência a vozes que não era mais para você dar na sua vida. A pessoas que não era mais para você estar dando vozes, essas pessoas na sua vida. Isso tem limitado, tem enfraquecido o agir de Deus na sua vida. Então hoje você tem que tomar uma decisão, um compromisso com a unção que Ele vai derramar, vai descarregar uma glória e uma unção violenta aqui nesse lugar. Não venha por motivação correr para receber um som aqui não. Venha por uma determinação na sua vida. Venha por uma determinação na sua vida. Toda vez que você vai entrar numa nova unção, ou vai desatar um novo tempo de Deus na sua vida, fala, eu preciso levantar um novo altar a Deus. Um novo altar significa o que você está disposto da sua vida a sacrificar para dar a Ele, para estar com Ele e obedecer a Ele. Isso é um altar que você carrega dentro de você. Eu tenho muito altar aqui dentro que eu levantei para Deus. Áreas específicas da minha vida e pelo reino dEle, pela obra dEle. Hoje mesmo eu chamei o Senhor para um novo altar. E eu falei com o Espírito Santo, se o Senhor me confirmar, e se o Senhor fizer isso, eu levanto esse altar para Ti. Só estou esperando uma agir dEle, alguma coisa dEle só estou esperando. Quando eu estou falando nele, já estou sentindo como uma atmosfera de um fogo e uma luz, ela já está descendo sobre todo o meu corpo aqui para ministrar você. Hoje é um dia especial para a tua vida. É para ativar na sua vida, para desatar na sua vida a sua unção. Há uma unção reservada que só estava esperando você tomar uma decisão na sua vida. Eu quero saber quem é que vai. Quem é que vai avançar? Porque a unção não veio para você ficar paradinho, não. Ela vai te movimentar. Ela vai começar a te guiar, ela vai começar a te mover na terra. Você vai começar a pregar, vai começar a profetizar, vai começar a prosperar, vai começar a conquistar. Ei, a unção está vindo para você derrubar tronos geracionais. Eu quero saber se alguém aqui vai vencer pela sua família. Quem vai quebrar essas maldições da sua geração aqui? Aonde a unção chega, a maldição tem que sair, meu querido. Tem que ser derrubada toda a maldição, toda a resistência de demônios. Eu quero saber se você está preparado no seu coração para dar um novo passo para Deus aqui. Quem vai dar um novo passo para o Senhor? Fala, há um mistério da unção na minha vida pessoal, que ela se desata dentro de mim como um rio de água viva. Ela vai se tornar contínua, poderosa, e aonde você chegar, o rio chega. Tem pessoas que hoje vão mergulhar dentro de um rio de unção aqui. E nós temos que estar muito bem organizados para receber esse tipo de unção. Então, na hora que eu pedir para você tirar as cadeiras, nós vamos ter que organizar tudinho, todas as cadeiras no cantinho da parede. Vocês vão ter que se espalhar aqui dentro. Ficar bem afastadinho um do outro aí. Vamos ter que arrumar um jeito para me ministrar uma unção na sua vida e pedir a Deus um desatar daquilo que pertence a você. Quando eu entrei em espírito e vi sobre isso que aconteceu aqui hoje, eu entrei numa batalha espiritual. Eu vi tronos, demônios poderosos chegando a tentar impedir. Eu comecei a amarrar aquelas forças das trevas em oração. Eu senti uma atmosfera de batalha onde eu estava. Porque o que vai cair aqui é muito precioso, o que vai cair aqui hoje. E eu quero saber quem quer entrar no seu desígnio da sua unção. Eu não estou te falando você, não estou falando quantos anos de evangelho você tem. Estou perguntando, você quer a sua unção? A partir do momento que a unção começa a se tornar poderosa na sua vida, você tem que tomar uma decisão. Se divorcie do pecado. Se divorcie
da religiosidade. Se divorcie do seu orgulho. Porque a unção, ela vem para quebrar o seu orgulho. Ela vem para te libertar a sua vida. Ela vem para libertar a sua vida. Benderrar-se. Começa a orar em línguas.